O presidente Lula afirmou nesta segunda-feira que a recuperação do Rio Grande do Sul após as enchentes é a possibilidade de fazer a economia do país crescer ainda mais. Lula afirmou que não vão faltar recursos para a reconstrução e sugeriu a criação de um fundo internacional financiado por empresas que poluem o planeta. Nós vamos conferir a fala do presidente. Ao invés da gente ficar lamentando, a gente tem que ir para cima e tentar dizer que nós vamos recuperar o Rio Grande do Sul, que não vai faltar recursos para a gente ajudar o Rio Grande do Sul, que quem sabe o Aloysio Mercadante ou um outro banco qualquer propõe a criação de um fundo internacional para que as pessoas que poluem o planeta dêem dinheiro para a gente ajudar a recuperar o Rio Grande do Sul. Aí, fala do presidente Lula que quer um fundo internacional das pessoas que poluem o planeta para ajudar a recuperar o Rio Grande do Sul. Fábio Piperno, como é que você viu? Eu acho que uma ideia é um tanto utópica, até porque esse tipo de problema ocorre em vários países do mundo. Agora, de qualquer forma, ele está muito certo em exatamente provocar que essas instituições corram atrás mesmo de mecanismos fora do país, ou pelo menos de investidores que possam ajudar na recuperação. Lá atrás, o governador do Rio Grande do Sul falou que o Estado precisaria de um plano Marshall para se recuperar. E eu acho que o governo federal pode contribuir com isso. E aí, Segré? Pode contribuir aumentando a dívida, lógico. Estamos num evento agora que o governo está no mesmo patamar de déficit nominal que antes da pandemia, que na pandemia, e não tem pandemia. Perfeito. Então, é uma situação em que, se o déficit fiscal continua aumentando, alguém tem que financiar. Esse financiamento é aumento da dívida. Se o PIB não cresce em função do crescimento da dívida, a relação dívida e PIB estoura. Estamos numa situação fiscal grave. E o presidente fala, não vai faltar dinheiro. Eu gostaria de saber de onde que vai sair o dinheiro. E não tem nada a ver com uma situação de investimentos, de empresas multinacionais. Não. Basta o BNDES não dar dinheiro para amigos e para ditaduras que a coisa vai melhorar. E aí, Gani? Se eu entendi bem, ele descobriu a fórmula do crescimento perpétuo. Destrói e depois constrói, né? Porque foi o que ele falou. É uma oportunidade para crescer ainda mais. É a falácia das janelas quebradas, né? Então, não tem um raciocínio lógico aí por trás. Não faz sentido isso, né? O processo é destrutivo, no final das contas. O saldo líquido é negativo. Caso contrário, você destrói para depois construir, você gera um crescimento maior. Não é assim que a coisa funciona. Muito pelo contrário, houve destruição da capacidade produtiva e o Estado vai ter que colocar muito dinheiro para reconstruir o Rio Grande do Sul. Só que colocar muito dinheiro numa situação fiscal extremamente delicada, como frisou aqui o Segré, aumento da taxa de juros, menos recursos para investimentos em outras áreas. Então não é nada bom a situação. A conta não fecha, Dávila? Não fecha por duas coisas. Primeiro, realmente tivemos um desastre natural no Rio Grande do Sul que vai exigir, sim, um plano de reconstrução com dinheiro privado, com dinheiro do governo federal e com dinheiro, evidentemente, internacional. Então, só isso vai ter impacto, como o Alan Gani já mencionou aqui no programa, de pelo menos 0,4% na queda do PIB. Mas o governo gosta aí de pegar a desgraça do Rio Grande do Sul e culpar tudo no Rio Grande do Sul e no que está acontecendo com a chuva por causa da queda do PIB. Não. E aí vem o que o Gustavo Segré mencionou, que é a questão da epidemia. Que o gasto público, o rombo fiscal hoje é maior do que na época da epidemia. Só que nós tivemos a epidemia do Covid. E a epidemia de hoje chama-se populismo. Populismo significa gastar aquilo que não tem, aumentar o endividamento público e fazer com que todos nós paguemos essa conta cada vez mais salgada. E duas coisas nesse populismo político. O primeiro foi justamente o aumento dos benefícios sociais e previdenciários com base na indexação do salário mínimo. Cada R$1 que aumenta o salário mínimo, que está indexado à aposentadoria e benefícios, custa 385 milhões de reais. Este rombo previsto vai passar de 500 bilhões de reais em 10 anos. Então, este é o primeiro populismo. E o segundo é indexar, de novo, receita líquida corrente, como nós temos na questão da educação, e depois o orçamento também com o gasto obrigatório da saúde. Tudo isso vai fazendo com que o gasto público aumente e o Brasil só fique dependendo de uma coisa, o PIB tem que crescer para tentar cobrir a conta. E não vai acontecer isso do jeito que nós temos essa enorme insegurança jurídica debatida aqui no bloco passado com o governo. Portanto, é sim o Brasil cavando cada vez mais fundo o buraco do endividamento. E sabe como isso afeta a tua vida? Vai aumentar inflação
e taxa de juro. Perfeito. Tá discordando, Peperno? Tem um tweet para você. Veja, então, a gente está falando que saúde, educação e previdência são problemas desse Brasil de hoje. Ainda bem que tem alguém para consertar isso. As outras soluções a gente vai buscando com o tempo, mas isso é urgente. A dívida social, a extorção social, irresponsável. Irresponsável foi quem deixou o salário mínimo do tamanho que estava, quem congelou os salários. Não, mas aí fica mais difícil só que o dinheiro não é infinito. Eu queria só falar duas coisas. O salário mínimo poderia dobrar o tamanho se não tivesse vinculado a benefícios sociais. Só para podia ter mais dinheiro no bolso das pessoas se não tivesse o vínculo. Segundo, ou seja, quem está aposentado está condenado a ganhar Simone Tebet reconheceu que isso era ruim. Não é. Segundo ponto. O Brasil gasta, desde a Constituição de 1978, esse gasto obrigatório com saúde e educação. Sim. Se fosse bem gasto, o Brasil teria hoje a melhor saúde pública do mundo e teria as nossas crianças e jovens figurando entre os melhores países do mundo na educação pública. Então, aí é uma questão de melhorar a qualidade do gasto, não a quantidade do gasto. Pois é. E entender que gasto não é igual que outra coisa. Aí voltaram com os mínimos constitucionais, obrigando. Então, isso mostra que o gasto é ineficiente, mal feito, e a gente continua cada vez cobrando mais daquele brasileiro que produz, trabalha, investe. Uma parte do brasileiro que produz, essa é a noção que as pessoas têm que ter. Uma parte desse brasileiro recebe muito disso de volta na forma de subsídio.